Meus slides estão aqui. Vou precisar da sua ajuda hoje. Posso contar com a sua ajuda? Ótimo. Queridos, nós estamos na nossa jornada falando da ressurreição de Jesus. E hoje a nossa história é uma história muito interessante, porque ela trata do desafio que todos nós temos, que é reconhecer Jesus na caminhada da nossa vida. Então eu quero convidar você a juntos orarmos nesse momento. Pedimos ao Espírito Santo que fale conosco, que nós possamos receber a palavra de Deus de uma maneira especial e que nenhum de nós, ao término desse tempo, seja da mesma maneira, mas estejamos mais parecidos com o nosso Salvador. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. Agradecemos por cada canção que foi entoada, por cada gesto de carinho e de serviço que tem sido oferecido nesse lugar. Nós agradecemos, Pai. E nós abrimos o nosso coração nesse momento e pedimos que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. O Senhor fale conosco, Pai. Continue falando conosco. Ao término desse tempo, nós sejamos um pouco mais parecidos com Jesus, o Salvador. Trata com as nossas vidas, Pai. Exorta-nos, consola-nos, encoraja-nos. Em nome de Jesus, Pai. Já ouviu falar de prosopagnosia? Prosopagnosia é uma condição neurológica, cognitiva, em que a pessoa não reconhece o rosto do outro. Normalmente é assim, quando alguém encontra você e diz: "Você lembra de mim?" Algumas pessoas respondem da seguinte maneira: "Olha, eu não estou lembrando o seu nome, mas eu sou um ótimo fisionomista e claro que eu me lembro do seu rosto." Quem sofre de prosopagnosia não pode dizer isso. Tem que olhar para a pessoa e dizer: "Olha, não lembro o seu nome, nem da sua cara, da sua face", mais educado. Porque um outro nome é cegueira facial. Mas está aí uma sugestão. Se você se sentir constrangido em algum momento, você pode dizer: "Olha, eu talvez, existe uma pequena possibilidade de eu sofrer desse negócio chamado prosopagnosia, cegueira facial." Mas fica a dica pastoral dessa noite para você. Eu sei que isso parece muito estranho, mas quando nós vamos para a Bíblia e para as histórias da ressurreição de Jesus, nós nos deparamos com momentos estranhos, em que na hora da ressurreição, ou no dia da ressurreição, discípulos de Jesus não reconheceram Jesus. Notaram isso na leitura dos evangelhos? Por exemplo, semana passada nós vimos a versão em que Maria tem aquele encontro com Jesus, não é? E nós vimos quão dramático foi aquele momento. Mas na versão de João, e lembre-se, os evangelhos eles não têm contradição, eles têm uma cooperação, uma colaboração. Cada um deles dá uma perspectiva diferente a respeito da vida de Jesus, da sua obra, da sua ressurreição, e essas diferentes perspectivas se encaixam. Quando se encaixam, nós temos a visão do todo do que aconteceu. Na versão de João, Maria não reconhece Jesus imediatamente. Ela confunde Jesus com o jardineiro. Lembram disso? Agora, há uma explicação. Era ainda escuro, porque nós vimos que o dia do domingo começava no pôr do sol do sábado. E ela, juntamente com as outras mulheres, foram muito cedo ao sepulcro e ainda era escuro. E certamente havia uma distância entre ela e Jesus naquele momento. E Jesus talvez estivesse usando um xale, um talit. E de longe ela poderia ter dúvida e dizer: "Seu jardineiro, onde é que colocou o corpo do meu Senhor?" É uma explicação razoável. Mas há uma outra situação, em que os discípulos eles estão no mar da Galileia, pescando,
e Jesus está na margem. E ele pergunta: já comeram alguma coisa? E o texto diz que eles não reconhecem Jesus imediatamente. Mas há uma explicação. Talvez a distância de onde eles estavam, de onde estava Jesus naquele momento. Mas essa história de hoje, ela é completamente diferente. Jesus está perto daqueles discípulos. Vamos deixar que Lucas conte a história, porque ele vai fazer isso muito melhor que eu. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. 2 discípulos saem de Jerusalém, seguem em direção ao vilarejo de Emaús. Lucas 24, 13 em diante. Naquele mesmo dia, domingo, primeiro dia da semana, dia da ressurreição, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade. Algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. História. Essa é uma história fascinante. Vamos relembrar um pouco o momento da história. A sexta-feira foi trágica, que no nosso calendário litúrgico nós chamamos de a Sexta-feira da Paixão. Eles viram o Messias, sobre quem depositaram a sua fé e a sua esperança, ser preso ilegalmente, condenado injustamente, crucificado, morto e sepultado. Que tragédia aquela! Eles descansaram o sábado, o Shabat. E aquele talvez tenha sido o sábado mais melancólico que alguém poderia ter. Todos os sonhos desfeitos, todas as expectativas se foram. E eles estão lá, aguardando o domingo.
Ao que tudo indica, eles passaram algumas horas ainda do domingo ali em Jerusalém e finalmente decidiram seguir o seu caminho em direção ao seu vilarejo, como todos os outros peregrinos que iam a Jerusalém por ocasião da Páscoa estavam fazendo. E quem são esses discípulos? A Bíblia nos diz que são 2 deles, não diz exatamente discípulos, mas quando afirma 2 deles, inclui ao grupo dos discípulos. Nós sabemos com toda certeza que eles não faziam parte daquele grupo que hoje no jornalismo, no noticiário chamariam de o núcleo duro dos discípulos de Jesus. Porque Jesus tinha 3 discípulos que lhe eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, que pertenciam a um grupo um pouco mais elástico de 12 discípulos. Estes 2 não faziam parte desse grupo. Mas Jesus tinha um grupo ainda maior de missionários, conhecido como a Comissão dos 70 discípulos. Talvez pertencessem a esse grupo. Mas você deve ter notado na nossa leitura que um deles tem o nome citado, Clopas. É bastante sugestivo que no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 25, há uma Maria, irmã de Maria, mãe de Jesus, cujo esposo é Clopas. Cleopas e Clopas. São 2 nomes muito parecidos. Estão comigo aí? Digam amém. 2 nomes muito parecidos. E por essa razão, algumas pessoas ao longo da história deduziram que se trata da mesma pessoa. Clopas e Cleopas, a mesma pessoa. Então especula-se que os discípulos que estão naquele caminho, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, alguns afirmam que talvez fosse Clopas e sua esposa. Mas como o nome dela está anônimo, não me sinto convencido de que essa seja a melhor teoria. Uma segunda. No ano 180, um historiador chamado Egésipio disse que é o filho de Clopas que o acompanha. O que faria mais sentido? Um jovem, talvez anônimo, acompanhando seu pai e retornando. E conversando sobre os assuntos que tinham acontecido lá em Jerusalém. Seria como... Quantos estão acompanhando seus filhos aqui hoje? Seria como sair daqui hoje e ir no caminho conversando com o seu filho, sua filha, sobre os acontecimentos do culto. Então esses 2 estariam caminhando e segundo essa tradição da igreja, Heródoto inclusive repete, esse seria um primo de Jesus, chamado Simão, que depois da morte de Tiago, que era o líder, depois do martírio de Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, se tornou o líder daquela igreja, o principal líder em Jerusalém, Simão. Mas nós não temos certeza disso. É apenas uma possibilidade quem eles são. De todo modo, aqui vem esses 2 discípulos caminhando, falando de toda a tragédia da sua vida, de toda a dor, de toda a desesperança, de toda a sua frustração, porque as coisas não aconteceram como eles imaginavam que aconteceria. Digamos, Deus não respondeu as orações como eles queriam que respondesse. Deus não fez do jeito que eles queriam, e eles estão caminhando entristecidos, cabisbaixos, e eles estão tão comiserados, tão azedos no seu próprio mundo interior, que o texto, carregado de ironia lucana, nos diz que algo inesperado acontece. Jesus se junta a eles na caminhada de Jerusalém para Emaús. E vem caminhando com esses discípulos e nem percebem a sua presença. Também é muito sugestivo que eles estão saindo de Jerusalém e indo em direção a Emaús. Nós sabemos da história que no ano 165 houve uma guerra ali nos limites de Emaús, que ficava a aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Foi uma guerra entre judeus. Eram judeus que resistiam aos controladores que estavam naquela região, que tinham herdado de Alexandre o Grande aquela fatia do poder. Estão comigo aí? Digam amém. E os judeus venceram aquela guerra. Então Emaús tinha esse símbolo de vitória, de orgulho judeu,
de triunfo sobre os adversários. E eles saem de Jerusalém, onde parecem ter sofrido uma das piores derrotas de sua vida. E caminham em direção daquilo que poderia representar a sua glória, a sua vitória. E Jesus vem e toma a iniciativa e diz assim: o que vocês estão conversando? Vocês estão tão tristes aí? Qual é o assunto? O versículo 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Alguns estudiosos afirmam que o próprio Jesus impedia aqueles discípulos de o reconhecerem. Mas o contexto me parece refutar essa possibilidade, porque Jesus vai exortar esses discípulos por serem nécios e tardios para crer. Seria estranho que ele fizessem eles não crer, não reconhecer, e depois puxasse a orelha deles porque eles não creem e não reconhecem. Então, algumas outras possibilidades, porque eles não reconheceram Jesus. Algumas delas, de novo, porque Jesus talvez tivesse um talit acompanhando esses discípulos, aquele chale. Barclay propõe que eles estão caminhando em direção ao pôr do sol. Então, um dia, eu vou te dar a oportunidade de subir aqui, e vocês vão ver quando eles acendem todas essas luzes e você está olhando para lá. É como andar em direção ao pôr do sol. E aí você olha e quase não reconhece quem está à sua frente. Barclay pressupõe essa possibilidade. Sol. Mas há uma outra ainda. A possibilidade de que eles estivessem apenas tão entristecidos que estão andando sempre de cabeça baixa. Mas o que dizer de Marcos 16, versículo 12? Em Marcos 16, 12, o evangelista diz assim, que Jesus apareceu a 2 dos seus discípulos com uma forma diferente. Uma forma diferente. Veja você. Forma, aqui, essa ideia de forma, morfê, é algo que não é apenas uma aparência exterior, mas aquilo que é consistente com a sua essência. Por exemplo, você pode pegar uma flor de plástico e dizer, olha, eu tenho uma flor, mas ela apenas se parece com uma flor. Ela não tem a morfê, a essência de uma flor. Quando o evangelista Marcos diz que Jesus apareceu numa outra forma, ele está dizendo o seguinte, muita atenção nessa hora. Ele está dizendo o seguinte, que quando Jesus ressuscitou, Jesus já ressuscitou com um corpo glorificado. O corpo de Jesus era um corpo glorificado. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, que todos nós um dia receberemos corpos glorificados. Então, imagine o seguinte, Jesus durante a sua vida terrena, o corpo dele passou por todas as intempéries e sofrimentos que um corpo passa nesse mundo, não é isso? Então, e além de todo o sofrimento e da tortura a qual ele foi exposto, mas quando Jesus ressuscitou, o seu corpo foi glorificado. E tudo aquilo que tinha prejudicado o seu corpo se desfez, com exceção voluntária de Jesus, das marcas que ele carregava da crucificação. No resto, Jesus estava ressurreto e revestido de glória. Inclusive, as vestes de Jesus não eram as mesmas vestes com as quais ele tinha sido preso. Lembram que tiraram a roupa de Jesus, ele foi pregado desnudo. Quando ele sai do túmulo, Jesus sai de corpo glorificado, novo, roupa nova. E maravilha! Um dia eu e você seremos glorificados. E naquele dia, ninguém mais vai precisar usar botox. Aleluia! Veja só. Me permita esse exemplo, eu reconheço, é um exemplo muito simples e pequeno diante da grandiosidade de Jesus, mas enquanto eu meditava, nesse momento me ocorreu essa ilustração.
Eu já fiz muitos casamentos, muitos casamentos. Eu nunca fiz um casamento de uma noiva feia. Nunca. Porque no dia do casamento as noivas são glorificadas. Elas chegam com vestes diferentes, não é? Elas chegam maquiadas, cabelo feito. Às vezes eu estou para fazer o casamento e falo, será que ele está casando com outra? É ela? É quase difícil reconhecer, mas certamente todas estão com a forma em coerência com a sua essência. Os discípulos não conseguem reconhecer Jesus no caminho, por todas essas razões, mas mais algumas razões. Você notou que esses discípulos, eles compartilham com Jesus o problema. Jesus diz assim, o que é que vocês estão conversando? Eles começam a dizer, mas você é o único que está vindo de Jerusalém e não sabe quais são os últimos acontecimentos? Você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe quais são as últimas notícias? E eles é que já estavam atrasados com a notícia. E veja a elegância de Jesus, que cavalheiro. Ele diz, quais? O que aconteceu? E começam a descrever o problema. O problema. Veja, Jesus tem um coração pastoral, o mais perfeito coração pastoral. Quando você está na caminhada e você não o consegue reconhecer, ele pergunta para você, qual é o problema? Por que você não me reconhece nessa sua caminhada? Por que você não me reconhece nesse momento de luta, de angústia e de problema? Me conte o seu problema. E eles passam a contar o problema. E quando nós olhamos, nós vemos outras razões porque eles não reconheciam Jesus, além dessas que eu elenquei. Por exemplo, no versículo 22, eles dizem que as mulheres foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio e disseram que o túmulo estava vazio. No versículo 23, eles dizem que elas viram anjos que afirmavam que Jesus estava vivo. No versículo 24, eles dizem que outros discípulos foram ao túmulo, atestaram que o fato era como as mulheres tinham dito, mas eles não creram. E porque não criam, não reconheciam que Jesus caminhava com eles. Vou convidar você nesse momento a me auxiliar. Vou colocar aqui uma venda, não tenta isso em casa, por favor. Vou me organizar primeiro, porque é sério, não vai dar para enxergar nada, vocês avisem para eu não cair daqui. Eu vou pegar os cartazes que eu tenho e você vai me dizer o que está escrito, tá bom? Está na posição certa? Obrigado. O que diz aqui? Medo. Medo. Jerusalém era o lugar do perigo. Jesus havia sido morto ali, os discípulos estavam sob ameaça, e provavelmente esses dois discípulos estão fugindo de Jerusalém em direção a Emaús porque eles estão com medo. E o medo deles é tão grande que eles não reconhecem Jesus na caminhada. Talvez você esteja vivendo um tempo na sua vida de medo, de insegurança. E esse medo é como uma venda nos seus olhos. Está impedindo você de reconhecer que Jesus está caminhando contigo. E diz aqui? Pecado. Nós podemos brincar com o pecado na nossa vida. Nós podemos fingir que o pecado não existe na nossa vida. Nós podemos enganar as pessoas, cantar louvores, fazer orações públicas. Mas enquanto estamos vivendo uma vida com pecado, o pecado nos impedirá de reconhecer a presença de Jesus conosco. Mas há uma solução para o pecado.
Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pecado é um impedimento para reconhecermos Jesus. Está na posição certa? O que diz aqui? Tristeza. Todos nós temos dias de tristeza. Todos nós temos dias de dificuldade. O próprio salmista chegou a perguntar para si próprio: por que você está abatida, minha alma? Mas a tristeza, que era o caso deles, muitas vezes nos impede de enxergar, de reconhecer que o Salvador Jesus está conosco. Qual a palavra aqui? E talvez o resumo esteja aqui. A nossa incredulidade. Eles ouviram o testemunho das mulheres, eles ouviram a história dos anjos, eles ouviram que outros discípulos foram ao túmulo e anunciaram que Jesus estava vivo, não estava lá naquele túmulo, mas eles continuavam incrédulos. Não basta conhecermos quais são as promessas de Deus, ou ouvirmos o testemunho das pessoas, ou ouvirmos infinitas pregações nas redes e nas plataformas digitais, se nós continuarmos com o coração cheio de incredulidade. Esses, meus queridos, são alguns impedimentos que nós temos para reconhecer no nosso problema, na nossa luta, Jesus vai conosco. Versículo 25. Jesus ouviu o problema. Agora Jesus vai apresentar que mesmo no meio dos nossos problemas, Deus ainda tem um plano. Versículo 25, Jesus diz assim: nécios! Eu gosto com a maneira que a versão Almeida atualizada traduz a palavra. Nécios! Porque poderia ser traduzido por ignorantes, tolos. A palavra literalmente significa alguém que tem uma incapacidade intelectual de conectar os fatos. Nécios! E começando por Moisés, ou seja, começando pelos livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Jesus vai apresentando que cada um desses livros anunciava a vinda do Messias, o seu sofrimento e a sua glória. Eu não vou apresentar todos eles, mas o Antigo Testamento inteiro nos fala disso. Mas, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus é apresentado como a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro pascal que trouxe a libertação ao povo de Israel. No livro de Levítico, Jesus é o perfeito sumo sacerdote. No livro de Números, Jesus é aquela nuvem durante o dia que protege o seu povo do sol escaldante do deserto. E à noite, Jesus é a coluna de fogo que os aquece. E no livro de Deuteronômio, Jesus é o profeta maior que Moisés. E no livro de Josué, Jesus é o comandante do exército do Senhor. E no último livro do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, Jesus é o sol da justiça que traz salvação sob as suas asas. História após história, drama após drama, problema após problema, e Jesus mostra a esses discípulos o seguinte: no meio de todos os problemas, Deus não perdeu a mão e o controle, Deus ainda fará cumprir o seu plano. E é aqui que acontece algo interessante, porque nessa conversa toda eles chegam próximo a Emaús. E Jesus age como quem vai continuar viagem. E os discípulos insistem com ele: não, fica conosco.
Está começando já a terminar o dia, entra um pouco em casa. Talvez ficaram fascinados com aquele rabino jovem contando e explicando a Escritura que lhes fazia arder o coração. Me fez lembrar de Apocalipse, que diz assim, que Jesus está à porta, ele bate. Se alguém abrir a porta, ele entra e ceia com eles. Veja, não foi suficiente ouvir o plano. Era preciso agora reconhecer a pessoa e internalizar a pessoa. Na estrada, Jesus faz uma alteração. As pessoas que gostam de cinema dizem que é um plot twist. É uma mudança do roteiro. Primeiro, aqueles discípulos estão dando informações para Jesus. Esse é o problema, Jesus, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema. E aí tem esse plot twist. Tem essa mudança no roteiro e Jesus fala, problema? Aqui está o plano, aqui está o plano, aqui está o plano, aqui está o plano. E quando eles convidam Jesus para entrar, eles são primeiramente anfitriões. Mas quando Jesus entra na casa, de novo, tem uma troca nos papéis. E Jesus assume o protagonismo e se torna um anfitrião. Porque o texto diz que Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu àqueles discípulos. Você se lembra de outra ocasião que Jesus tenha feito isso? Em que Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu o pão? Lembra de algum outro episódio? Na multiplicação dos pães, quando ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Foi exatamente o que ele fez. Na ceia pascal, quando ele vai se despedir dos discípulos, eles façam isso em memória de mim. Lembrem-se de mim todas as vezes que fizerem isso. E nós não sabemos se foi a fórmula, o jeito de Jesus dizer, ou se quando ele levantou o pão para dar graças, aqueles discípulos puderam ver nas mãos de Jesus as cicatrizes da sua crucificação, mas naquele momento o texto diz que os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. E antes que pudessem dizer qualquer coisa, de queixo caído com a presença de Cristo ali, ele desaparece. Porque agora, a ideia do pão é você vai internalizar isso na sua vida. Jesus não desapareceu para ficar longe deles para sempre, mas para estar sempre internalizado nos seus discípulos. E veja a mudança radical por qual passam esses dois discípulos. O texto diz que então, imediatamente, eles acabaram de chegar em casa, e o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém, o mais rápido que podiam. Entram na casa onde estão os outros discípulos, e quando entram lá, não conseguem nem contar ainda a sua história, e os discípulos já estão dizendo, o Senhor ressuscitou, é verdade, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então eles contam como reconheceram Jesus no partir do pão. Os olhos se abriram. Qual é a sua jornada? Qual é a sua estrada? Por que você está se distanciando de Jerusalém e indo para Emaús? Por que você está ficando longe, longe, longe dos propósitos de Deus? Por que você não está reconhecendo que Ele está caminhando com você, mesmo no meio dos seus problemas, das suas dificuldades? Porque Deus continua tendo um plano. Mas não basta só você entender que tem esse plano. Não basta apenas você conectar os pontos. É preciso agora interiorizar essa verdade do Evangelho dentro do seu coração. Dizer, Senhor, entra aqui. Faz parte da minha vida. Faz parte da minha intimidade. Muda o meu coração. Eles disseram, o coração ardia quando ele falava. Mas ainda não era o suficiente só ter o coração ardendo por entender que Deus tem um plano. É preciso depositar total, irreversível confiança na pessoa de Jesus e dizer que é preciso voltar para Jerusalém, eu volto porque Ele vive. Eu não sei se você viu na internet, eu vi essa história muito simples, mas singela
e que toca o coração. É a história de um menino chamado Hunter. Ele pequeno, ele sofria de um problema, ele não enxergava. E por essa razão nunca tinha visto o rosto dos pais. Ele foi submetido a uma cirurgia. E depois dessa cirurgia, e aí era o vídeo, ele se recuperou e colocaram... Viram isso? Colocaram um par de óculos nesse menino. Acho que ele tinha uns 5 aninhos de idade. Ou talvez menos. E enquanto colocam óculos, você vê o rostinho dele brilhar de alegria, porque ele começa a enxergar o que tem à sua volta. E a mãe dele vai perguntando, você está enxergando? Ela, sim. E você está enxergando agora o papai? E o menininho vira para o pai, e você vê a emoção do rostinho dele. Ele, sim, eu estou vendo o papai. E ele estende a mão, coloca a mão no ombro do pai, no rosto do pai, que agora ele está enxergando. Sim, eu estou enxergando o papai. Esses discípulos enxergaram. Os olhos se abriram. E essa é a noite que eu quero convidar você, pela graça de Cristo, abrir os olhos, enxergar Jesus, ver que Ele está com você na sua caminhada. Vamos ficar em pé.